A chuva caía sobre São Paulo como se a cidade inteira tivesse sido coberta por uma cortina de vidro líquido, refletindo as luzes frias dos arranha-céus e o brilho inquieto dos carros presos na avenida. Marina Duarte desceu do automóvel preto diante da sede da Almeida Global, com uma das mãos pousada sobre o ventre de 6 meses, e a outra segurando a pasta de couro onde guardava documentos que ninguém, naquela noite, imaginava que ela possuía. Seu vestido azul escuro era simples, elegante, sem joias ostensivas, mas havia nela uma presença impossível de ignorar. O saguão principal da torre corporativa estava tomado por jornalistas, investidores, diretores e convidados que sorriam com taças nas mãos, fingindo leveza enquanto calculavam alianças, lucros e riscos. Marina conhecia aquele ambiente melhor do que muitos homens que a observavam como se fosse apenas a esposa grávida do presidente executivo. Durante 5 anos, ela revisara contratos que salvavam a companhia de armadilhas, corrigira decisões impulsivas de Leonardo Almeida e suportara, em silêncio, a arrogância de um império familiar que confundia riqueza com superioridade moral. Leonardo surgiu no mezanino acompanhado de Valéria Costa, e o murmúrio que atravessou o salão foi sutil, porém cruel. Valéria usava um vestido vermelho que parecia escolhido para incendiar todas as conversas antes mesmo de qualquer anúncio, e mantinha a mão sobre o próprio ventre com uma teatralidade quase ensaiada. Marina ergueu os olhos para o marido sem surpresa, porque a traição, quando nasce de um homem vaidoso, raramente sabe caminhar com discrição. Ainda assim, havia uma diferença entre suspeitar da lâmina e senti-la tocar a pele. Leonardo desceu as escadas com o sorriso treinado dos homens, que confundem aplauso com absolvição. Alto, impecavelmente vestido, com cabelos escuros alinhados e olhos que antes procuravam Marina nas decisões difíceis. Agora ele olhava para a multidão como se estivesse prestes a anunciar uma conquista. Ao lado dele, Valéria inclinava o rosto na medida exata entre fragilidade e triunfo. Alguns diretores evitaram encarar Marina. Outros, mais covardes, fingiram verificar mensagens no celular. O silêncio que se formou tinha a espessura de uma sentença. Marina permaneceu imóvel perto de uma coluna de mármore, sentindo o filho se mover dentro dela, como se percebesse a tensão antes mesmo que o mundo a nomeasse. Aquele pequeno movimento, discreto e vivo, trouxe uma clareza quase dolorosa. Ela não estava sozinha. Tudo o que acontecesse ali não atingiria apenas sua dignidade, mas a segurança de uma criança que ainda não havia respirado fora de seu corpo. Foi então que Marina respirou fundo, não para se acalmar, mas para guardar a cena inteira na memória. Leonardo tocou o microfone e agradeceu a presença de todos com voz firme. Falou sobre expansão internacional, novos fundos de investimento, confiança do mercado e futuro da Almeida Global. Cada palavra era polida como metal caro. Mas Marina reconhecia o vazio por trás delas. Ele sempre falava melhor quando precisava esconder algo. O discurso avançou até que ele fez uma pausa calculada. Tomou a mão de Valéria diante das câmeras e deixou que o choque se formasse antes de lançar a notícia que destruiria qualquer resto de decência. Ele declarou que a empresa entraria em uma nova fase também em sua vida pessoal, e que o filho esperado por Valéria seria reconhecido publicamente como herdeiro Almeida. A frase atravessou o salão como uma explosão sem fogo. Taças tremeram. Fotógrafos se inclinaram. Repórteres trocaram olhares famintos. Marina sentiu o sangue gelar. Mas seu rosto não se desfez. Leonardo continuou, dizendo que sua separação de Marina já era inevitável e que certas verdades precisavam ser assumidas com coragem. A covardia dele, vestida de coragem, quase a fez sorrir. Valéria baixou os olhos, fingindo constrangimento. Mas seus dedos apertaram os de Leonardo com satisfação. Marina percebeu esse detalhe e o guardou junto aos outros. A mulher queria ser vista como escolhida, não como cúmplice. Leonardo então acrescentou, diante dos acionistas e da imprensa, que Marina deixaria a residência da família Almeida naquela mesma semana, para que todos pudessem reconstruir suas vidas
com transparência. A palavra transparência, dita por um homem que mentia até para si mesmo, ecoou no peito dela com uma ironia amarga. Por alguns segundos, ninguém ousou se mover. Marina sabia que todos esperavam uma cena. Uma lágrima, uma súplica ou uma crise que a transformasse na esposa abandonada que a manchete desejava. Ela poderia ter perguntado como ele dormia depois de tocar seu ventre pela manhã e negar seu filho à noite. Poderia ter lembrado diante de todas as noites em que salvou seus contratos, seus prazos e sua reputação. Em vez disso, deu um passo à frente. Com a coluna ereta e a pasta firme contra o corpo, Leonardo pareceu incomodado com aquele movimento. Ele a conhecia o suficiente para temer sua calma, embora não fosse sábio o bastante para respeitá-la. Marina subiu ao pequeno palco sem pedir permissão, e os seguranças hesitaram porque ela ainda era, legalmente, membro da família controladora e conselheira informal em negociações estratégicas. Quando tomou o microfone reserva, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Valéria abriu a boca, talvez para protestar, mas Leonardo ergueu a mão, convencido de que Marina só confirmaria sua derrota pública. Marina olhou primeiro para os acionistas, depois para os empregados que ocupavam o fundo do salão, e por fim para o homem que havia transformado o casamento em espetáculo. Sua voz saiu baixa, mas nítida, sem tremor. Ela disse que desejava saúde a todas as crianças envolvidas naquela noite, porque nenhuma culpa adulta deveria recair sobre quem ainda não podia se defender. A frase atingiu Valéria com mais força do que uma acusação. Leonardo franziu a testa, irritado por não encontrar naquela fala o escândalo que esperava controlar. Em seguida, Marina afirmou que sairia da residência Almeida quando a lei determinasse, não quando o orgulho de seu marido ordenasse. Disse que qualquer decisão sobre bens, sucessão e reconhecimento familiar deveria seguir documentos formais, exames válidos e procedimentos independentes. Não elevou o tom, mas cada palavra tinha o peso de uma porta sendo fechada. Os jornalistas começaram a gravar com mais atenção. Marcelo Viana, diretor jurídico da empresa, empalideceu perto do bar, e esse detalhe confirmou a Marina que sua intuição estava no caminho certo. Leonardo tomou o microfone dela com delicadeza falsa e sussurrou que ela não deveria dificultar as coisas. Marina sentiu o cheiro do perfume caro que escolhera para ele no aniversário anterior e estranhou como uma lembrança doméstica podia se tornar repulsiva tão depressa. Ela respondeu, também em voz baixa. Que dificuldade era construir uma mentira diante de 100 testemunhas. Leonardo apertou a mandíbula, mas não rebateu. Ele ainda acreditava que dinheiro, influência e sobrenome bastariam para esmagar qualquer resistência que Marina ousasse levantar. A cerimônia continuou de forma quebrada, como uma música tocada depois que a corda principal se rompe. Marina deixou o palco antes que alguém a expulsasse e caminhou até a saída sob o olhar de mulheres que sentiam pena, homens que sentiam curiosidade e inimigos que sentiam medo. Rafael Nogueira, auditor interno, que havia trabalhado com ela em uma investigação silenciosa no ano anterior, aproximou-se junto ao elevador. Ele não perguntou se ela estava bem. Essa pergunta seria pequena demais para a violência daquela noite. Rafael apenas disse que certos pagamentos da divisão patrimonial haviam sido acelerados nos últimos 15 dias. Marina não virou o rosto, mas seus dedos se fecharam com mais força na pasta. Ele acrescentou que havia uma minuta de criação de fundo sucessório vinculada ao futuro herdeiro reconhecido por Leonardo, com cláusulas capazes de deslocar poder de voto antes mesmo do nascimento da criança. A informação encaixou-se no centro de suas suspeitas. Não era apenas adultério, nem apenas humilhação. Era uma manobra de controle montada sobre berços ainda vazios. No elevador, Marina ficou sozinha pela primeira vez desde o anúncio. As portas espelhadas devolveram a imagem de uma mulher pálida, grávida, traída, mas não quebrada. Ela tocou o ventre e fechou os olhos por um instante. Sentiu medo. Sim, um medo físico, materno, que começava nos ossos e ia até a garganta, mas por baixo dele havia outra coisa,
mais antiga e mais dura. A disciplina de quem aprendera cedo que sobreviver não era gritar mais alto, e sim enxergar antes dos outros. Quando chegou à garagem, encontrou o motorista da família esperando junto ao carro. O homem parecia constrangido e informou que recebera ordens de levar Marina à residência apenas para buscar objetos pessoais. Ordens. A palavra atravessou o ar úmido como uma afronta. Marina agradeceu com cortesia e pediu que a levasse ao apartamento antigo de seu pai, no bairro onde ela vivera antes de conhecer os Almeida. O motorista hesitou, temendo perder o emprego. Marina abriu a própria porta do carro e repetiu o endereço sem elevar a voz. Durante o trajeto, São Paulo parecia indiferente à queda de um casamento. Pessoas atravessavam faixas molhadas. Vendedores fechavam barracas. Sirenes passavam ao longe. E a vida continuava com a brutalidade tranquila de tudo que não depende da dor de ninguém. Marina olhava pela janela e lembrava do primeiro jantar com Leonardo. Quando ele parecia admirar sua inteligência em vez de temê-la, talvez a admiração sempre tivesse sido vaidade disfarçada. Ele gostava dela enquanto sua competência o engrandecia. Passou a odiá-la quando percebeu que ela também podia julgá-lo, no apartamento do pai. O ar tinha cheiro de madeira antiga, livros fechados e café que Teresa, a antiga governanta, preparara ao receber a ligação apressada de Rafael. Teresa abriu a porta com os olhos vermelhos, mas não abraçou Marina de imediato, como se temesse machucá-la. Marina, porém, foi quem a abraçou primeiro, permitindo-se por poucos segundos descansar a cabeça no ombro daquela mulher que conhecia os corredores da mansão Almeida e os segredos que os ricos escondiam sob flores frescas. Depois, afastou-se e pediu papel, água e silêncio. Sentada à mesa da cozinha, Marina abriu a pasta. Havia cópias de contratos, mensagens impressas, registros de reunião e uma fotografia antiga de Leonardo assinando documentos ao lado de um investidor que não constava oficialmente em nenhuma estrutura societária recente. Teresa observou em silêncio. Enquanto Rafael chegava com o paletó molhado e um pendrive escondido no bolso interno, ele disse que Marcelo havia pedido a eliminação de relatórios preliminares sobre transferências para uma clínica privada. Marina ergueu os olhos. A clínica aparecia também em uma nota médica de Valéria. A dor pessoal recuou alguns centímetros diante da lógica fria dos fatos. Marina organizou os documentos em 3 pilhas. Uma para a traição pública, que interessava à imprensa. Outra para a sucessão familiar, que interessava aos advogados. A terceira para o dinheiro, que quase sempre dizia a verdade quando as pessoas mentiam. Rafael reconheceu aquele método e respirou com alívio. Teresa, menos habituada ao mundo jurídico, perguntou se Leonardo poderia tirar o bebê de Marina. Pela primeira vez naquela noite, a expressão dela se alterou de verdade. Marina respondeu que ninguém tiraria seu filho dela. Nem Leonardo, nem Valéria, nem qualquer juiz comprado por sobrenomes antigos. Não havia bravata na frase. Apenas uma promessa. Teresa começou a chorar em silêncio. Talvez por conhecer o poder da família Almeida. Talvez por reconhecer que Marina carregava agora uma guerra maior do que seu próprio coração ferido. Rafael colocou sobre a mesa uma lista de acessos internos feitos por Marcelo nas últimas semanas. Entre eles havia consultas repetidas a arquivos de testamento, fundo patrimonial e protocolos de exame genético. Na cobertura dos Almeida, Leonardo bebia uísque diante das janelas panorâmicas, irritado por não sentir a vitória que imaginara. Valéria caminhava descalça pelo tapete claro, ensaiando frases de sofrimento para futuras entrevistas. Mas observava Leonardo com atenção predatória. Ela percebia a fissura no orgulho dele. Ele queria acreditar que havia tomado o controle da própria vida. Mas a calma de Marina ficara cravada nele como uma pergunta. Valéria se aproximou, tocou seu braço e disse que Marina sempre fora fria demais para amar alguém de verdade. Leonardo aceitou a frase porque precisava dela. Era mais fácil chamar Marina de fria do que admitir que ela permanecera digna enquanto ele se expunha como um homem pequeno. Ele beijou a testa de Valéria, prometeu proteção
e disse que o filho dela teria o lugar que merecia. No entanto, quando ela saiu para atender uma ligação, ele viu sobre a mesa uma notificação do banco informando a movimentação de uma conta ligada ao novo fundo sucessório. Por um instante, não entendeu por que Marcelo agira antes da assinatura final. Valéria falou baixo no corredor, acreditando estar longe o suficiente. Disse que tudo precisava acontecer antes que Marina encontrasse o vínculo da clínica. Leonardo não ouviu a frase inteira, mas ouviu o nome de Marina e sentiu uma fisgada de desconfiança que imediatamente tentou sufocar. Seu orgulho não permitia admitir que pudesse ter sido conduzido. Homens como ele preferiam ser culpados a serem enganados. Voltou ao uísque, ignorando o primeiro sinal de que a armadilha onde colocara Marina talvez tivesse sido preparada também para ele. No apartamento antigo, Marina guardou os documentos em envelopes separados e pediu a Rafael que acionasse contatos fora da estrutura da Almeida Global. Nenhuma mensagem deveria passar por servidores da empresa. Nenhum exame. Quando chegasse a hora, seria feito em clínica indicada por Leonardo. Teresa revelou então que Valéria estivera na mansão meses antes de assumir o caso publicamente, discutindo com Marcelo na biblioteca, e que usara uma frase estranha sobre garantir o lugar da criança antes do nascimento. Marina não demonstrou surpresa, mas sua mente avançou vários passos. A madrugada se fechou sobre a cidade quando Marina finalmente ficou sozinha no quarto que pertencera ao pai. Havia uma rachadura fina no teto, a mesma que ela observava nos tempos de estudante, quando sonhava em vencer sem dever favores a ninguém. Agora, grávida e expulsa, compreendia que sua vida havia retornado ao ponto de origem para testar se aquela jovem ambiciosa ainda existia dentro dela. Tocou o ventre outra vez e sentiu o filho responder com um movimento suave, quase como uma confirmação silenciosa. Marina não chorou por Leonardo naquela noite. Choraria talvez mais tarde, quando o perigo estivesse contido e o filho dormisse seguro em seus braços. Naquele momento, lágrimas seriam um luxo. Ela abriu o caderno de capa preta que usava para estratégias complexas e escreveu 3 nomes na primeira página: Leonardo Almeida, Valéria Costa, Marcelo Viana. Abaixo, traçou uma linha e anotou apenas uma palavra: verdade. Depois fechou o caderno, apagou a luz e permaneceu acordada, escutando a chuva, enquanto a mulher abandonada começava a se tornar a adversária que eles jamais deveriam ter provocado. O amanhecer chegou sem delicadeza ao apartamento antigo, trazendo pela janela uma claridade pálida que fazia os móveis herdados parecerem mais cansados do que realmente eram. Marina acordou antes das 6, não porque tivesse dormido o suficiente, mas porque a mente se recusava a conceder repouso, enquanto cada detalhe da noite anterior ainda vibrava como vidro partido. Teresa preparava café na cozinha, movendo-se com cuidado para não fazer barulho, e Rafael dormira no sofá com o casaco sobre o peito. Ninguém ali dizia a palavra abandono, porque todos sabiam que o nome correto era guerra. Marina vestiu uma camisa branca larga, prendeu os cabelos num coque baixo e abriu novamente o caderno de capa preta sobre a mesa. A primeira página, com os 3 nomes e a palavra verdade, parecia simples demais para conter o tamanho do desastre. Ela dividiu a manhã em prioridades: segurança médica, proteção patrimonial, controle de comunicação e preservação de provas. Enquanto anotava, sentiu o bebê se mexer, e aquele gesto interno deu ao planejamento uma urgência mais íntima. Não era vingança, era sobrevivência com método. Rafael acordou com o som da chaleira e pediu desculpas por ter invadido a casa dela com papéis, suspeitas e cansaço. Marina respondeu que o problema não era a invasão, mas a demora com que todos haviam acreditado que Leonardo ainda seria capaz de agir com prudência. Rafael conhecia aquele tom. Era o mesmo que ela usava quando encontrava uma falha num balanço que homens arrogantes juravam perfeito. Ele entregou a ela uma lista atualizada de movimentações internas feitas por Marcelo Viana antes mesmo do anúncio público. A lista revelava consultas a contratos de seguro, cadastro bancário conjugal e atas antigas do Conselho de Família.
Marina passou os olhos por cada linha sem piscar. Marcelo não estava apenas defendendo Leonardo depois da crise. Ele havia preparado o terreno antes dela existir oficialmente. Teresa aproximou-se com a xícara e disse que ouvira o diretor jurídico mencionar a palavra clínica em mais de uma ligação na mansão. Marina pediu que ela se lembrasse de datas, roupas, visitas. Qualquer coisa aparentemente inútil, nas boas investigações. O inútil costumava abrir portas. Naquela mesma manhã, Leonardo ordenou que seu assistente bloqueasse o acesso de Marina aos cartões vinculados à conta familiar e revisasse todos os serviços contratados em nome dela. Fez isso da sala envidraçada da Almeida Global, cercado por telas com gráficos ascendentes, tentando transformar crueldade em decisão administrativa. Disse a si mesmo que uma separação exigia limites, mas no fundo desejava forçar Marina a procurá-lo. Queria vê-la pedir. Valeria, sentada no sofá de couro claro, percebeu essa vaidade ferida e alimentou-a com palavras doces e venenosas. Ela sugeriu que Marina usaria a gravidez para comover juízes, jornalistas e antigos aliados do grupo. Disse que mulheres frias, quando perdiam controle, eram capazes de qualquer mentira. Leonardo ouviu em silêncio, incomodado não pela acusação, mas pela precisão com que ela tocava seu medo. Ele não temia que Marina mentisse. Temia que dissesse a verdade com documentos. Marcelo entrou logo depois, trazendo uma pasta cinza e um semblante seguro demais. Informou que os primeiros pedidos bancários já estavam em andamento e que a imprensa receberia uma versão controlada. Antes do meio-dia, Marina recebeu a primeira ligação do banco. A gerente, constrangida, informou que certas autorizações conjuntas haviam sido temporariamente suspensas por solicitação da parte administradora do patrimônio familiar. Marina ouviu até o fim. Agradeceu e pediu o envio formal de tudo por escrito. A gerente hesitou, talvez esperando choro ou protesto, mas encontrou apenas uma cliente exigindo o protocolo. Quando desligou, Marina anotou o horário, nome e termos utilizados. Depois respirou fundo, porque a violência financeira costumava começar com palavras educadas e terminar em portas fechadas. A segunda notícia veio pior. Seu seguro médico complementar, ligado ao pacote executivo da Almeida Global, havia sido cancelado por suposta alteração de dependência contratual. Teresa levou a mão à boca, apavorada. Rafael xingou baixinho e pegou o telefone. Marina levantou a palma da mão, impedindo impulsos. Ela tinha reserva suficiente para atendimento particular, mas entendeu a intenção de Leonardo. Pressionar uma mulher grávida pelo acesso a cuidados médicos era uma espécie de covardia que nem mesmo os corredores luxuosos da empresa conseguiriam perfumar. Marina ligou para a doutora Helena Sampaio, obstetra que a acompanhava desde o início da gravidez, e explicou a situação com uma objetividade que impressionou até a médica. Helena respondeu que nenhum cancelamento administrativo mudaria seu compromisso clínico e que a paciente continuaria sendo atendida sem interrupção. Marina agradeceu, mas pediu que todos os registros médicos fossem duplicados e armazenados fora de qualquer sistema ligado a convênios corporativos. Helena entendeu o subtexto. Quando uma mulher como Marina pedia proteção documental, não era medo exagerado, era previsão de tempestade. À tarde, a tempestade ganhou manchetes. Portais de negócios publicaram textos insinuando que Marina reagira mal ao reconhecimento do futuro filho de Leonardo com Valéria e que a separação envolvia disputas patrimoniais antigas. Nenhum artigo mencionava a humilhação pública, a gravidez dela ou o abuso financeiro iniciado horas depois. Leonardo leu as matérias em sua sala e sentiu uma satisfação amarga. Valéria sorriu diante do próprio reflexo na tela do celular. Marcelo, mais cuidadoso, analisou os comentários e percebeu que parte do público não comprara a narrativa. A reação popular dividiu-se com velocidade. Alguns chamavam Marina de esposa ressentida. Outros perguntavam por que um homem anunciaria uma amante grávida diante da esposa grávida. Mulheres desconhecidas começaram a contar experiências de abandono.
manipulação financeira e vergonha pública. Marina não respondeu a ninguém. Limitou-se a salvar cada publicação, cada declaração e cada fonte. Rafael queria emitir nota imediata, mas ela recusou. Disse que uma defesa apressada só alimentaria o espetáculo. Eles queriam transformá-la em personagem emocional. Ela se tornaria testemunha. Precisa de uma arquitetura de abuso. No fim da tarde, Teresa revelou algo que guardara por receio. Meses antes, encontrara Valéria na área de serviço da mansão, discutindo com um homem que não era Leonardo nem Marcelo. Ele tinha sotaque do interior paulista, usava relógio caro e parecia íntimo demais para ser simples fornecedor. Valéria o chamara de César, e quando percebeu Teresa no corredor, mudou de expressão com rapidez assustadora. Depois disso, Marcelo ordenou que os funcionários não comentassem visitas não registradas. Marina anotou o nome. César entrou na guerra como sombra. Rafael pesquisou discretamente os vínculos comerciais da Almeida Global e encontrou César Lemos, consultor de fundos imobiliários que aparecia em empresas satélites relacionadas a terrenos comprados antes de grandes anúncios do grupo. Seu nome não constava nos relatórios centrais, mas surgia em notas de consultoria, adiantamentos e reuniões externas. Marina estudou a tela por longos minutos. Leonardo sempre se gabara de conhecer todos os homens que rondavam sua fortuna, mas talvez tivesse permitido que um estranho entrasse pela porta lateral porque estava ocupado demais, admirando o próprio reflexo. Enquanto isso, Valéria visitou uma clínica privada no bairro Nobre, usando óculos escuros e um carro sem identificação da empresa. Marcelo a acompanhou até a recepção, mas permaneceu distante das câmeras principais. Ela estava nervosa, não por culpa, e sim por medo de perder o prêmio antes de recebê-lo. O médico que a atendeu, Dr. Afonso Meireles, fechou a porta e perguntou por que continuavam mudando datas de exames. Valéria respondeu que datas eram detalhes. Afonso, pálido, disse que detalhes derrubavam pessoas quando juízes começavam a fazer perguntas. Valéria saiu irritada, pressionando a bolsa contra o corpo. Ligou para César no elevador e exigiu que ele parasse de aparecer em lugares onde podia ser reconhecido. César riu do outro lado, lembrando que sem ele não haveria plano, nem contatos, nem dinheiro suficiente para sustentar a farsa até a transferência das cotas. Ela desligou com a mão trêmula. Por um instante, a mulher que brincava de fragilidade viu a própria armadilha de dentro. Para subir tão alto, havia se amarrado a homens que também sabiam empurrar. À noite, Marina recebeu de Rafael um conjunto de notas fiscais associadas à clínica. Algumas eram legítimas. Outras tinham datas incompatíveis com a agenda pública de Valéria. Havia um exame de imagem registrado numa manhã em que ela aparecera num evento de luxo a centenas de quilômetros dali. Havia ainda um pagamento feito por uma empresa ligada a César Lemos, classificado como consultoria de bem-estar corporativo. Teresa, observando a mesa tomada por papéis, comentou que gente rica inventava nomes bonitos para coisas feias. Marina quase sorriu. A descoberta não bastava. Marina sabia que suspeita sem prova sólida era apenas combustível para boatos. Ela pediu a Rafael que localizasse ex-funcionários da clínica que tivessem saído nos últimos 6 meses. Pediu também que Teresa escrevesse tudo o que lembrasse sobre visitas, frases, horários e comportamentos na mansão, sem tentar organizar demais. A memória, quando polida para parecer perfeita, perdia marcas importantes. Teresa obedeceu com letra grande e mãos ainda firmes, como se finalmente pudesse devolver ao mundo parte do peso que carregara calada. Leonardo, por sua vez, começava a se incomodar com a ausência de Marina. Esperara telefonemas, acusações, talvez uma ameaça jurídica entregue por advogados barulhentos. Recebeu silêncio. Esse silêncio ocupava a cobertura como um hóspede invisível. Valéria percebeu a inquietação dele e fingiu dor nas costas para trazê-lo de volta ao papel de protetor. Ele sentou-se ao lado dela, tocou seu ventre e prometeu que ninguém tiraria o lugar de seu filho.
A frase saiu forte, mas por dentro algo falhou. Ele não sabia por que pensou no bebê de Marina. O filho que Marina carregava ainda não tinha nome decidido. Leonardo evitara conversas profundas sobre isso nas últimas semanas, sempre preso a reuniões, viagens e desculpas. Agora, ao lembrar o ventre dela sob o vestido azul escuro, sentiu uma pontada que confundiu com raiva. Disse a si mesmo que Marina o manipulara durante anos com eficiência, serenidade e falsa superioridade. Era mais confortável acreditar nisso. Homens como Leonardo precisavam reescrever as vítimas como vilãs para suportar o próprio espelho. A mentira, repetida em silêncio, começou a perder força. No apartamento, Marina recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O texto era curto e dizia que ela deveria procurar uma enfermeira chamada Lúcia Prado, demitida da clínica Santa Aliança, depois de questionar uma alteração de prontuário. Não havia assinatura. Rafael suspeitou de armadilha. E Marina concordou que podia ser. Mesmo assim, armadilhas também revelavam a mão de quem as montava. Ela pediu que Rafael verificasse a existência da enfermeira por meios profissionais e que ninguém respondesse ao número. A prudência era sua forma de coragem. Na manhã seguinte, Rafael confirmou que Lúcia Prado existia. Havia trabalhado na clínica durante 4 anos e saíra sob a alegação de quebra de confiança. Essa expressão, Marina sabia, costumava significar que alguém vira demais ou recusara obedecer. O encontro foi marcado numa padaria discreta, longe da empresa, sem carros oficiais. Marina insistiu em ir pessoalmente. Apesar da preocupação de Teresa, usou roupas simples, sapatos baixos e levou apenas um envelope vazio. Quem a visse na rua talvez não imaginasse que aquela mulher grávida carregava o começo da queda de um império. Lúcia chegou 15 minutos atrasada, com olheiras profundas e uma bolsa apertada contra o peito. Não pediu dinheiro, pediu proteção. Contou que Valéria fizera exames com datas alteradas, que amostras haviam sido registradas sob códigos manuais e que Dr. Afonso recebia ligações de Marcelo fora do horário. Disse também que vira César Lemos na clínica 2 vezes, entrando pela porta lateral reservada a fornecedores. Marina ouviu sem interromper, porque testemunhas assustadas precisavam primeiro recuperar a própria voz antes de confiar documentos a alguém. Quando Lúcia finalmente entregou uma cópia parcial de registros internos, suas mãos tremiam. Marina não prometeu milagres. Prometeu discrição, validação legal e nenhum uso precipitado que a expusesse sem necessidade. Essa honestidade pareceu tranquilizar a enfermeira mais do que qualquer garantia exagerada. Ao ser, Marina sentiu uma contração leve e parou junto à vitrine, levando a mão ao ventre. Rafael ficou pálido, mas ela respirou até a dor passar. O corpo lembrava que havia limites, ainda que a mente tentasse negociar com todos eles. A partir daquele encontro, as peças começaram a formar uma figura incômoda. Valéria engravidara numa janela temporal que não se ajustava perfeitamente às viagens de Leonardo. César aparecia nos bastidores financeiros e médicos. Marcelo conectava documentos sucessórios. Clínica e imprensa. Leonardo era culpado por arrogância, crueldade e abuso. Mas talvez não fosse o arquiteto completo da fraude. Marina não sentiu pena dele. A possibilidade de ele também estar sendo usado não apagava o fato de que escolhera esmagá-la publicamente. Ignorância voluntária também era forma de violência. Na Almeida Global, Marcelo percebeu movimentos estranhos no sistema de auditoria. Não havia invasão, apenas consultas legais feitas por perfis antigos. Pedidos externos e solicitações formais demais para serem coincidência. Ele chamou Rafael, mas descobriu que o auditor estava em licença médica. A desculpa era frágil, porém suficiente para impedir punição imediata. Marcelo então recomendou a Leonardo que endurecesse a posição contra Marina, alegando que ela tentava desestabilizar a empresa. Leonardo aceitou rápido demais. A raiva, quando encontra a direção conveniente, dispensa provas. Naquela noite, uma notificação extrajudicial chegou ao apartamento de Marina.
exigindo que ela se abstivesse de usar o nome Almeida em manifestações públicas e devolvesse bens considerados pertencentes à residência familiar. Teresa leu o documento com indignação crescente. Marina, porém, fixou-se numa cláusula que mencionava proteção da imagem do futuro herdeiro reconhecido. O texto assumia como fato jurídico algo que ainda dependia de confirmação biológica e judicial. Era uma pressa reveladora. Ela marcou a linha com caneta vermelha e disse que Marcelo acabara de entregar uma chave. Rafael sugeriu procurar a imprensa com as provas da clínica, mas Marina recusou novamente. O Tribunal da Opinião Pública era útil para homens desesperados e perigoso para mulheres grávidas. Ela preferia tribunais reais, atas oficiais e peritos independentes. Redigiu então uma resposta técnica, exigindo preservação de documentos, registros médicos, comunicações internas e minutas do fundo sucessório. Também notificou a Almeida Global sobre possível conflito de interesses envolvendo o diretor jurídico. Cada frase era educada e afiada. Marina não atacava com gritos. Ela cercava com precisão. Quando Leonardo recebeu a resposta, rasgou a primeira cópia antes de terminar a leitura. Marcelo pediu calma, mas seus próprios olhos denunciavam preocupação. Valéria entrou na sala e perguntou por que Marina ainda tinha energia para lutar. Leonardo respondeu que a esposa sempre fora teimosa. Marcelo corrigiu, sem pensar, dizendo que Marina era perigosa porque entendia sistemas. O silêncio que se seguiu revelou demais. Leonardo encarou o diretor jurídico, perguntando desde quando ele media a esposa com tanto respeito. Marcelo desviou. Valéria mordeu o lábio. Irritada, a fissura entre eles era pequena, mas Marina contava com pequenas fissuras. Nos dias seguintes, ela reorganizou sua vida com uma disciplina que surpreendia até quem a amava. Compareceu às consultas, contratou uma equipe jurídica independente, bloqueou tentativas de acesso aos próprios dados e abriu uma ação preventiva para garantir atendimento médico, residência temporária e preservação patrimonial. Não pediu piedade ao juiz. Apresentou fatos. A postura desmontou a versão de esposa histérica que Leonardo tentara vender. Aos poucos, o palco escolhido por ele começou a mudar de dono. No terceiro dia após a humilhação pública, Marina voltou à frente da torre da Almeida Global, não para entrar, mas para encontrar discretamente funcionários que Rafael indicara. Um analista de tecnologia entregou registros de exclusões feitas na madrugada posterior ao anúncio. Uma assistente confirmou que Marcelo ordenara a impressão de documentos com datas retroativas. Um motorista revelou ter levado Valéria a um hotel onde César Lemos mantinha reuniões privadas. Ninguém se dizia herói. Todos pareciam pessoas cansadas de assistir aos poderosos quebrarem vidas e chamarem isso de estratégia. Marina voltou ao apartamento com os pés inchados e a coluna dolorida, mas os olhos mais firmes. Teresa a repreendeu como mãe. Serviu sopa e exigiu que descansasse. Marina obedeceu por 1 hora, deitada de lado, olhando a chuva fina riscar a janela. Pela primeira vez, uma lágrima escapou, não por Leonardo, mas pela imagem do filho crescendo um dia e perguntando por que o pai o negara antes mesmo de conhecê-lo. Ela enxugou o rosto com raiva tranquila. Seu filho não herdaria vergonha, herdaria a verdade. Na cobertura, Leonardo viu uma foto antiga de Marina esquecida numa gaveta. Ela aparecia em uma obra social financiada pela empresa, ajoelhada ao lado de crianças, com poeira nos sapatos e sorriso cansado. Ele lembrava daquele dia. Ela havia descoberto desvio de verba no projeto e enfrentado um diretor que todos temiam. Na época, Leonardo achara sua coragem admirável. Agora, o mesmo traço parecia ameaça. Segurou a foto por tempo demais, até Valéria entrar e perguntar se ele sentia saudade. Ele respondeu que sentia raiva. Nenhum dos dois acreditou. Valéria saiu da sala e ligou para César novamente. Dessa vez sem doçura. Disse que Marina estava chegando perto. César respondeu que, se necessário, fariam Leonardo parecer o único responsável por tudo. Valéria ficou muda. Do outro lado, ele riu e disse que ela devia lembrar que amantes eram substituíveis. Mas documentos ficavam.
Pela primeira vez desde que pisara no palco ao lado do CEO, Valéria percebeu que talvez não estivesse subindo para um trono, e sim sendo empurrada para uma borda muito alta. Na mesa do apartamento, Marina colocou lado a lado a notificação de Leonardo, os registros parciais da clínica e o nome de César Lemos. O desenho ainda tinha lacunas, mas o centro estava claro. O filho de Valéria era a peça usada para deslocar poder, dinheiro e legitimidade. O filho de Marina era o obstáculo que todos fingiam não ver. Ela fechou os olhos por alguns segundos e sentiu o bebê se mover. Forte. Persistente. Então, abriu o caderno de capa preta e escreveu a próxima etapa: proteger a criança. Provar a fraude. Derrubar a mentira antes que ela virasse herança. A convocação para a reunião extraordinária de acionistas chegou numa manhã abafada, escondida sob linguagem corporativa como uma lâmina dentro de seda. Marina leu o documento na mesa do apartamento, enquanto Teresa dobrava roupas pequenas que haviam sido compradas antes da guerra e Rafael revisava planilhas no computador. O texto dizia que a Almeida Global precisava adequar sua estrutura sucessória aos novos interesses familiares do presidente executivo, preservando a estabilidade institucional e continuidade patrimonial. Marina pousou a folha sobre a madeira antiga e sentiu, com uma clareza quase fria, que Leonardo havia decidido transformar uma traição em arquitetura de poder. A reunião fora marcada para dali a 5 dias. Prazo curto demais para análise séria e longo, o bastante para parecer legal aos olhos de quem não conhecia os bastidores. Marcelo Viana assinava a convocação como diretor jurídico, anexando uma proposta de fundo familiar destinado ao herdeiro reconhecido de Leonardo. A palavra reconhecido aparecia 4 vezes, sempre como se substituísse prova. Marina sublinhou cada ocorrência. Rafael percebeu o gesto e entendeu que ela não discutiria sentimentos naquele dia. A humilhação pública havia aberto feridas, mas agora o adversário sangraria por documentos. Marina pediu o acordo de casamento guardado em uma caixa de metal. Entre certidões antigas e cartas do pai, Leonardo sempre tratara aquele contrato como peça ornamental, algo exigido por advogados conservadores antes de um casamento entre mundos diferentes. Ela, porém, lembrava cada cláusula. Havia ali uma proteção para descendentes gerados durante o vínculo matrimonial. Direitos de voto condicionados à confirmação biológica independente e limites para transferências patrimoniais em caso de conflito de interesse do gestor principal. Leonardo assinara tudo sem ler direito, convencido de que amor e domínio eram a mesma coisa. Rafael abriu um sorriso breve ao encontrar o trecho decisivo. A criação de qualquer fundo sucessório envolvendo herdeiros presumidos exigia a aprovação de acionistas minoritários e relatório técnico independente. Marina possuía participação pequena, recebida como parte de remuneração diferida por serviços estratégicos prestados à empresa antes do casamento. Pequena, mas suficiente para falar. Leonardo esquecera disso ou escolhera ignorar, o que para homens como ele muitas vezes dava no mesmo. Marina fechou o contrato e disse que compareceria à reunião não como esposa ferida, mas como acionista com direito de fiscalização. A notícia de que Marina participaria chegou a Leonardo por Marcelo, que entrou em sua sala com o rosto mais rígido que de costume. Leonardo ficou de pé diante da janela, observando helicópteros riscarem o céu cinzento, e perguntou se havia maneira de impedir a presença dela. Marcelo respondeu que seria imprudente. A palavra imprudente irritou Leonardo, porque soava como limite. Valéria, sentada numa poltrona lateral, acariciou o ventre e sugeriu que talvez Marina quisesse apenas chamar atenção. Marcelo não respondeu. Ele sabia que Marina raramente entrava em uma sala sem já ter medido as saídas. Leonardo tentou rir, mas a risada morreu antes de se formar. Desde o anúncio, algo escapava ao seu controle todos os dias. A imprensa ainda reproduzia sua versão. Porém, comentários desconfortáveis cresciam. Funcionários evitavam olhar para ele nos corredores. Conselheiros antigos pediam cautela. E Marina, em vez de desaparecer, surgia em notificações.
petições e pedidos de preservação documental que revelavam uma precisão perturbadora. Ele se convenceu de que ela queria destruí-lo por orgulho. Era menos insuportável do que admitir que talvez ele estivesse sendo obrigado a responder pelo que realmente fizera. Valéria percebeu o medo dele e decidiu transformá-lo em raiva. Disse que Marina usaria a criança no ventre para atrasar o futuro do filho que ela carregava. Disse que mulheres como ela não aceitavam perder lugar à mesa. Leonardo olhou para Valéria e viu beleza, fragilidade fabricada e uma promessa de recomeço sem cobranças antigas. Precisava acreditar naquela imagem, porque a alternativa o obrigaria a reconhecer que trocara uma mulher íntegra por uma fantasia montada sobre sua vaidade. Apertou o telefone e ordenou que a comunicação preparasse uma narrativa de estabilidade. Enquanto a empresa se movia para protegê-lo, Marina se reunia com pessoas que não tinham cargos grandiosos, mas guardavam pedaços da verdade. Uma assistente do departamento societário contou que Marcelo pedira versões de atas com horários alterados. Um técnico de dados confirmou exclusões seletivas em arquivos ligados à Clínica Santa Aliança. Lúcia Prado, ainda assustada, reconheceu em uma foto o homem chamado César Lemos, entrando pela lateral da clínica. Cada relato era frágil sozinho, mas unidos formavam uma rede. Marina sabia que redes não precisavam rugir para prender alguém. A tarde anterior à reunião foi consumida por preparação. Marina escolheu um vestido cinza de corte severo, confortável o bastante para o corpo grávido e sóbrio, o bastante para uma sala de conselho. Teresa insistiu em acompanhá-la até a porta do prédio. Rafael revisou a pasta de provas 3 vezes. Doutora Helena telefonou para recomendar repouso e evitar tensão desnecessária. Marina agradeceu, mas ambas sabiam que a tensão já morava dentro de seu sangue. O repouso viria quando o filho estivesse seguro e a mentira deixasse de ter crachá. Na manhã da reunião, a torre da Almeida Global parecia mais alta e hostil do que na noite da humilhação. Não havia taças nem música, apenas seguranças discretos, elevadores silenciosos e rostos que mudavam de expressão ao vê-la entrar. Marina caminhou sem pressa, uma mão sobre a barriga, a outra segurando a pasta. Alguns funcionários abaixaram os olhos com vergonha. Outros lhe ofereceram pequenos acenos de solidariedade, rápidos como fósforos acesos no vento. Ela guardou cada gesto, porque coragem, naquele prédio, precisava esconder-se para sobreviver. A sala do conselho ficava no último andar, com mesa longa de madeira escura e vista para uma cidade que parecia distante demais para julgar os poderosos. Leonardo estava na cabeceira, impecável, cercado por Marcelo, Valéria e conselheiros escolhidos pelo sobrenome ou pela conveniência. Ao ver Marina, sua mandíbula endureceu. Valéria sorriu com delicadeza ofensiva, usando um vestido claro que sugeria inocência calculada. Marina cumprimentou a sala com formalidade, entregou sua procuração de acionista e sentou-se no lugar indicado. Recusando o papel de visitante tolerada, Marcelo abriu a reunião com termos técnicos e voz controlada. Falou de continuidade, proteção familiar, planejamento sucessório e exposição reputacional. Explicou que a existência de um herdeiro reconhecido por Leonardo exigia medidas rápidas para evitar instabilidade. Marina ouviu sem interromper, fazendo anotações apenas quando ele transformava desejo em fato jurídico. Leonardo observava cada movimento dela com irritação crescente. Queria que Marina demonstrasse dor, não competência. Queria que sua presença confirmasse a versão da mulher ressentida. Mas ela ocupava a cadeira como quem analisava uma fraude bancária. Quando Marcelo propôs a votação preliminar, Marina levantou a mão. O gesto simples paralisou a sala. Ela pediu que constasse em ata sua objeção à expressão herdeiro reconhecido sem exame independente. Laudo pericial, validado e garantia de preservação dos direitos de qualquer descendente concebido durante o casamento vigente. Um conselheiro pigarreou. Outro consultou rapidamente o documento. Leonardo inclinou-se para a frente e disse que a vida pessoal dele não estava em julgamento. Marina o encarou com serenidade e respondeu que, quando a vida pessoal movimentava votos e patrimônio,
Ela se tornava governança. A palavra governança mudou o ar da sala. Era idioma que os acionistas entendiam melhor do que vergonha. Marina abriu o acordo de casamento e leu a cláusula que exigia confirmação independente antes de qualquer transferência vinculada à herança presumida. Marcelo tentou interromper, alegando confidencialidade conjugal. Mas ela exibiu a página de autorização assinada por Leonardo quando o documento fora anexado ao arquivo patrimonial da empresa. O próprio descuido dele se voltou contra sua estratégia. Alguns conselheiros começaram a cochichar. E Valéria perdeu por um instante a maciez do olhar. Leonardo sentiu a primeira rachadura real na própria autoridade. Não era o conteúdo da cláusula que mais o atingia, mas a percepção de que Marina entrara ali, sabendo exatamente onde golpear. Ele a acusou de tentar constranger uma mulher grávida. Marina voltou os olhos para Valéria e disse que nenhuma criança deveria ser usada como alavanca financeira. Qual fosse sua origem. A frase foi educada demais para ser chamada de ataque e precisa demais para ser ignorada. Valéria apertou a bolsa sobre o colo, escondendo dedos inquietos. Marina, então, solicitou a suspensão da votação até que fossem apresentados laudos médicos completos, registros de conflito de interesse e parecer externo sobre a atuação de Marcelo, o nome do diretor jurídico, lançado no centro da mesa. Produziu um silêncio pesado. Marcelo fingiu, surpresa ofendida. Disse que sua conduta era irrepreensível. Marina não discutiu adjetivos. Retirou da pasta uma notificação de preservação de dados enviada à clínica Santa Aliança e informou que havia inconsistências preliminares em datas de atendimento, pagamentos vinculados a terceiros e acessos não explicados a prontuários. Valéria levantou-se de repente, levando uma mão ao peito. Disse que aquilo era perseguição cruel contra uma gestante. Alguns rostos se voltaram para Marina, esperando que ela recuasse diante do apelo emocional. Marina permaneceu sentada, respondeu que compreendia a gravidade de qualquer acusação e por isso pedira investigação formal. Não exposição pública. A diferença era decisiva. Valéria queria drama, porque drama borrava contornos. Marina queria método, porque método separava vítima, cúmplice e oportunista. Leonardo, porém, ouviu apenas o tremor teatral de Valéria e sentiu a raiva voltar. Marcelo pediu intervalo. A reunião foi suspensa por 20 minutos. E as portas laterais se abriram para café, água e ligações urgentes. Marina caminhou até a janela, sentindo uma pressão baixa na coluna. Rafael, autorizado como consultor técnico, aproximou-se e perguntou se ela precisava sair. Ela respondeu que precisava apenas respirar. Do outro lado da sala, Valéria discutia com Marcelo em voz baixa demais para a maioria ouvir, mas não baixa o suficiente para olhos treinados ignorarem. Havia medo entre eles, não indignação. Marina reconheceu a diferença. No corredor reservado, Leonardo agarrou o braço de Marcelo e exigiu saber por que Marina tinha documentos da clínica. Marcelo respondeu que provavelmente ela blefava. Valéria interrompeu, dizendo que Lúcia podia ter falado. Leonardo perguntou quem era Lúcia. E os dois ficaram imóveis por meio segundo. Esse meio segundo valeu mais do que uma confissão. Pela primeira vez, Leonardo viu Valéria e Marcelo compartilharem um segredo que não passava por ele. A percepção feriu seu orgulho mais do que sua consciência. Ainda assim, preferiu acusar Marina de manipulação. Quando todos retornaram, a sala já não pertencia inteiramente a Leonardo. Conselheiros independentes pediram esclarecimentos. Um representante de acionistas minoritários sugeriu adiar qualquer votação que pudesse ser anulada judicialmente. Marcelo tentou recuperar o controle, citando precedentes internos. Mas tropeçou ao explicar a urgência. Marina perguntou por que a estrutura precisava ser aprovada antes do nascimento da criança de Valéria e antes do parto dela própria, previsto para poucas semanas depois. Ninguém respondeu imediatamente. A pergunta ficou suspensa como uma lâmpada acesa sobre uma mesa onde todos escondiam as mãos. Leonardo tentou encerrar o assunto, declarando que sua palavra bastava sobre a paternidade do filho de Valéria. Marina fechou a pasta com calma e disse que a palavra dele bastara no casamento.
na empresa e na imprensa, até começar a ser usada para retirar direitos de pessoas vulneráveis. O impacto não veio do volume, mas da verdade contida ali. Alguns rostos se contraíram. Leonardo ficou vermelho. Valéria percebeu que a sala começava a deslocar simpatia, não por amor a Marina, mas por medo de responsabilidade legal. A votação foi adiada por maioria cautelosa, decisão que Leonardo recebeu como traição. Ele saiu da sala antes dos demais, arrastando consigo a aura de homem acostumado a vencer até quando não tinha razão. Valéria o seguiu, mas lançou a Marina um olhar sem máscara por um segundo. Havia ódio, sim, mas também pânico. Marcelo recolheu papéis com movimentos rígidos, e Rafael reparou que ele guardou no bolso uma folha que não pertencia à pasta oficial. Marina também viu. Quando Marcelo percebeu, já era tarde. 2 observadores haviam notado. No elevador, Marina sentiu o corpo cobrar o preço da batalha. A respiração ficou curta, e uma dor lenta atravessou sua lombar. Rafael apertou o botão do térreo e sugeriu levá-la diretamente à médica. Ela concordou, o que o assustou mais do que qualquer protesto. No caminho, porém, o telefone dela vibrou. Era uma mensagem sem identificação, contendo apenas uma imagem borrada de Valéria entrando em um hotel com César Lemos, datada de uma semana em que Leonardo estava em Lisboa. Marina olhou a foto em silêncio. Sem triunfo. No consultório, doutora Helena examinou Marina com expressão séria. Disse que o bebê estava bem, mas o corpo dela precisava de menos guerra e mais descanso. Marina quase riu, não por desprezo, mas pela impossibilidade da recomendação. Helena segurou sua mão e falou: como médica e mulher, coragem também incluía aceitar ajuda antes que o corpo quebrasse. A frase tocou Marina onde argumentos jurídicos não chegavam. Ela prometeu reduzir deslocamentos presenciais. Dentro dela, o bebê se movia forte, como se discordasse de qualquer mundo que ameaçasse sua chegada. Na Almeida Global, Leonardo convocou Marcelo e Valéria para uma conversa fechada. Exigiu saber tudo sobre Lúcia, César e a clínica. Marcelo manteve a voz firme, dizendo que Marina plantava suspeitas para dividir a família antes do nascimento do verdadeiro herdeiro. Valéria chorou no momento certo, acusando Leonardo de duvidar dela depois de tudo que haviam enfrentado. A cena teria funcionado antes. Agora. Pinhei. Porém, Leonardo notava os intervalos, as trocas de olhar, a maneira como Marcelo falava por Valéria antes que ela completasse frases. A desconfiança entrava tarde, mas entrava. César Lemos recebeu a notícia do adiamento em seu escritório discreto, onde obras caras cobriam paredes e contratos duvidosos dormiam em gavetas trancadas. Ele não se enfureceu. Homens como César sobreviviam porque calculavam recuos antes da queda. Ligou para Marcelo e ordenou que eliminasse qualquer vínculo rastreável com pagamentos da clínica. Marcelo respondeu que o sistema já estava sob preservação formal. César ficou em silêncio. Depois disse que então talvez precisassem oferecer à opinião pública um culpado elegante. Marcelo entendeu o aviso. Naquela rede, ninguém era aliado, apenas moeda em circulação. Marina passou 2 dias em repouso parcial, mas sua casa tornou-se centro silencioso de resistência. Rafael conduzia entrevistas por chamadas seguras. Teresa organizava depoimentos de antigos funcionários. Lúcia aceitou formalizar declaração sob sigilo. Um perito independente confirmou que registros digitais da clínica apresentavam alteração de metadados. Nenhum desses elementos, isolado, provava a origem da criança de Valéria, mas todos demonstravam manipulação. Marina via o desenho avançar como um mapa de rios subterrâneos. Faltava a nascente, e a nascente, ela sabia, estava no DNA que todos temiam ou desejavam controlar. Leonardo enviou flores ao apartamento. Gesto tão tardio quanto ofensivo. O cartão dizia que ela deveria pensar no bem das crianças e evitar destruir o que ainda podia ser preservado. Marina leu uma vez e entregou as flores a Teresa, pedindo que as deixasse na portaria para quem quisesse. Não respondeu. Leonardo esperava raiva, súplica ou negociação.
Recebeu silêncio novamente. O silêncio dela agora tinha forma de processo. Testemunha e perícia. Ele começou a sentir que cada tentativa de alcançá-la apenas revelava a distância moral que ele mesmo cavara. Na noite seguinte, Marina recebeu de Lúcia a informação que mudaria a velocidade de tudo. Dr. Afonso Meireles pretendia viajar por tempo indeterminado, levando consigo arquivos pessoais que poderiam comprometer Marcelo e Valéria. Marina entendeu que uma testemunha central estava prestes a desaparecer ou ser sacrificada. Apesar da recomendação médica, pediu a Rafael que acionasse a equipe jurídica para solicitar tutela de urgência e depoimento antecipado. Enquanto ele ligava, Teresa trouxe um casaco para seus ombros. Não perguntou se ela tinha medo. Já sabia que sim. O pedido foi protocolado antes da meia-noite, acompanhado de indícios suficientes para convencer um juiz plantonista a determinar a preservação imediata dos arquivos da clínica e a oitiva preliminar do médico. Marina acompanhou tudo da mesa da cozinha, com os pés apoiados em uma cadeira e o ventre pesado sob as mãos. Sentia cansaço, náusea, raiva e uma estranha serenidade. A engrenagem oficial começava a se mover, ainda lenta, ainda vulnerável, mas fora do alcance total de Leonardo. Pela primeira vez, a verdade possuía carimbo. Quando a ordem chegou à clínica Santa Aliança, Marcelo recebeu uma ligação desesperada de Afonso. Valéria estava na cobertura, discutindo com Leonardo, e não pôde atender. Marcelo tentou orientar o médico a dizer o mínimo, mas Afonso, acuado, ameaçou revelar tudo caso fosse deixado sozinho. César, informado minutos depois, decidiu que Marcelo perdera a utilidade. A cadeia de confiança quebrava-se em vários pontos ao mesmo tempo. Leonardo observava Valéria andar de um lado para outro e compreendia, com horror crescente, que a mulher que prometia um herdeiro talvez carregasse também sua ruína. Marina fechou o caderno de capa preta perto das 2 da manhã. Na última página usada, escreveu 4 medidas: perícia independente, proteção ao bebê, audiência de urgência, prova genética sob custódia judicial. Não havia vitória ainda, apenas terreno conquistado. Ela levantou-se devagar, apoiando-se na mesa, e caminhou até a janela. A cidade brilhava ao longe, indiferente e imensa. O filho mexeu-se dentro dela, e Marina sorriu pela primeira vez em muitos dias. Eles haviam tentado apagá-la diante de todos. Agora teriam de encará-la, onde mentiras precisavam responder a perguntas. A ordem judicial caiu sobre a clínica Santa Aliança como um trovão em sala fechada, fazendo médicos, recepcionistas e administradores descobrirem de súbito que silêncio comprado não era silêncio garantido. Marina recebeu a confirmação no apartamento, ainda sentada à mesa da cozinha, com o rosto pálido pelo cansaço e os olhos atentos demais para uma mulher que deveria estar repousando. Rafael lia as atualizações no computador. Teresa aquecia a água com ervas permitidas pela médica. E o bebê se movia com força irregular, como se também percebesse que a casa respirava diferente. Doutora Helena chegou antes do meio-dia, contrariando a própria agenda, porque a voz de Teresa ao telefone lhe parecera controlada demais para ser tranquila. Examinou Marina no quarto antigo, onde a luz da manhã atravessava cortinas gastas e tocava as lombadas dos livros do pai dela. O coração do bebê batia firme, mas as contrações falsas estavam mais frequentes, puxando o corpo de Marina para uma fronteira perigosa entre resistência e exaustão. Helena fechou o aparelho, sentou-se ao lado da cama e disse que coragem sem descanso podia virar descuido. Marina aceitou a bronca em silêncio. Porém, não prometeu aquilo que talvez não conseguisse cumprir. A guerra se movia rápido demais. Afonso Meireles fora intimado a preservar arquivos e prestar depoimento preliminar. Marcelo tentava bloquear o alcance da decisão. Leonardo fazia ligações furiosas a conselheiros que já não respondiam com a antiga submissão. Valéria, encurralada, deixara de publicar imagens sorridentes e desaparecera da cobertura. Cada movimento deles confirmava que a verdade estava próxima,
Mas a proximidade também tornava todos mais perigosos, mais impulsivos, mais dispostos a quebrar a mesa antes da última carta, na sede da Almeida Global. Leonardo caminhava pela sala como um homem aprisionado dentro do próprio nome. Marcelo tentava convencê-lo de que a ordem judicial era apenas manobra de Marina para ganhar narrativa. Mas a palavra apenas já não bastava. Havia registros preservados, funcionários falando, acionistas exigindo auditoria e o nome de César Lemos surgindo em mensagens que Leonardo nunca deveria ter ignorado. Valéria, sentada no sofá, dizia sentir tontura, mas seus olhos se mantinham fixos em Marcelo, pedindo socorro sem dizer. Leonardo viu essa troca e sentiu o orgulho ferver. Ele exigiu um exame genético imediato, não por amor à verdade, mas por desespero de recuperar controle. Disse que testaria o filho de Valéria assim que nascesse e também o bebê de Marina, pois não aceitaria que a esposa usasse dúvidas para chantageá-lo. Marcelo apoiou a ideia depressa demais, sugerindo uma clínica privada de confiança, o que produziu em Leonardo uma irritação inesperada. De confiança de quem? Perguntou ele. O silêncio breve de Marcelo foi suficiente para transformar suspeita em veneno. Valéria começou a chorar, mas as lágrimas já pareciam atraso, não defesa. Marina soube da exigência por meio de uma notificação agressiva, escrita como se Leonardo ainda pudesse ordenar o corpo dela por memorando. A carta falava em cooperação familiar, proteção do sobrenome e necessidade de esclarecer a sucessão. Teresa ficou indignada ao ler aquelas linhas, enquanto Rafael fechava as mãos sobre a mesa. Marina, porém, sentiu apenas uma tristeza seca. Leonardo queria ADN não para reconhecer o filho dela, mas para se absolver da própria crueldade. Ainda assim, a exigência poderia servir à verdade, desde que ninguém ligado a ele tocasse nas amostras. A resposta de Marina foi curta, técnica e impossível de distorcer. Aceitaria exame genético apenas sob custódia judicial, com coleta supervisionada, cadeia documental completa e laboratório independente indicado pelo juízo. Também solicitou que qualquer exame envolvendo a criança de Valéria obedecesse ao mesmo padrão. Ao assinar, sentiu uma contração mais forte que as anteriores e perdeu por segundos o foco da caneta. Rafael percebeu. Chamou Teresa. E Teresa chamou Helena antes que Marina protestasse. Dessa vez, a dor não passou como onda distante. Ficou. Recuou. Voltou. Insistiu. Helena examinou-a novamente no fim da tarde e decidiu levá-la ao hospital. Marina quis argumentar, mas a médica a interrompeu com firmeza rara. Disse que nenhuma prova valia mais do que 2 vidas respirando seguras. A frase abriu uma fenda na disciplina de Marina, e nela entrou o medo. Não o medo de Leonardo, nem de Valéria, nem dos tribunais. Era o medo puro de uma mãe que sente o corpo deixar de ser fortaleza e virar campo de batalha. Ela aceitou ir, segurando o caderno preto contra o peito como se fosse escudo. A viagem até o hospital pareceu mais longa do que todas as noites anteriores. São Paulo fervia em buzinas, faróis e calor preso no asfalto molhado. Marina respirava conforme Helena orientava, enquanto Teresa rezava baixinho sem usar palavras que atrapalhassem. Rafael seguia em outro carro, levando documentos médicos, petições, cópias de identidade e a pasta de provas. No banco traseiro, entre uma dor e outra, Marina pensou que o filho talvez estivesse escolhendo chegar antes que os adultos terminassem de mentir. A ideia a fez sorrir e chorar ao mesmo tempo. Leonardo recebeu a notícia da internação por um conselheiro, não por Marina. Isso o feriu de maneira absurda, como se ainda tivesse direito ao primeiro aviso depois de expulsá-la. Diante de todos, pegou o paletó e disse que iria ao hospital. Valéria tentou impedi-lo, alegando que aquilo daria a Marina vantagem emocional. Leonardo virou-se devagar, pela primeira vez em semanas. Olhou para ela sem desejo nem culpa, apenas com dúvida. Disse que Marina carregava uma criança que talvez fosse sua. Valéria respondeu que talvez era justamente a palavra que Marina usava para destruí-los. No hospital,
Marina foi levada a uma sala de observação, onde monitores transformavam batimentos em sons regulares e enfermeiras se moviam com eficiência silenciosa. A dilatação avançava mais rápido do que Helena desejava, e a possibilidade de parto prematuro deixou todos em alerta. Marina perguntou sobre riscos com uma calma que partiu o coração da médica. Helena explicou cada procedimento sem esconder preocupação, mas também sem dramatizar. O bebê era forte. Os recursos estavam prontos. E o mais importante agora era atravessar 1 hora de cada vez. Marina fechou os olhos e obedeceu. Leonardo chegou ao hospital com seguranças e pressa de homem acostumado a portas se abrindo. Encontrou Rafael no corredor, impedindo sua entrada com uma postura que não pedia desculpas. Leonardo exigiu ver Marina. Rafael respondeu que apenas pessoas autorizadas poderiam entrar e que qualquer decisão médica cabia à paciente. O CEO riu com desprezo, perguntando desde quando um auditor decidia sobre sua família. Rafael não se moveu. Disse que família não era cargo, nem senha de acesso, nem poder de voto. A frase atingiu Leonardo porque vinha de alguém que antes lhe devia obediência. A discussão atraiu uma enfermeira. Depois um segurança do hospital. E por fim doutora Helena, que saiu da sala com expressão severa. Ela informou que Marina não receberia visitas sem consentimento e que qualquer pressão naquele momento seria registrada. Leonardo tentou usar o tom de autoridade, mas encontrou uma autoridade diferente, sustentada não por dinheiro, e sim por responsabilidade técnica. Helena sustentou o olhar. Disse que, se ele se importava com o bebê, deveria parar de transformar o corredor numa disputa de ego. Leonardo ficou sem resposta, e isso o humilhou mais do que uma acusação. Marina soube da presença dele e pediu que não entrasse. A decisão doeu mais do que esperava, porque parte dela ainda lembrava o homem que um dia beijara sua testa antes das audiências difíceis. Mas esse homem, se existira, havia se calado quando o outro a expôs grávida diante de câmeras, entre a memória e o filho. Marina escolheu o filho. As contrações aumentaram ao anoitecer, e a equipe decidiu prepará-la para o parto. Teresa segurou sua mão direita. Helena a orientou, e Rafael permaneceu no corredor como sentinela. O nascimento aconteceu pouco depois da meia-noite, numa sucessão de dor. Luz branca, vozes firmes e coragem arrancada de lugares que Marina não sabia possuir. Quando o choro do menino cortou a sala, pequeno e furioso, Marina sentiu o mundo inteiro diminuir até caber naquele som. Helena sorriu com os olhos úmidos e anunciou que ele respirava bem. Colocaram o bebê junto ao rosto da mãe por poucos instantes antes dos cuidados necessários. E Marina sussurrou o nome que finalmente escolhera sozinha. Mateus. Um nome simples, forte, sem peso de império. Leonardo ouviu o choro do corredor e ficou imóvel. Não havia câmeras, acionistas nem Valéria para narrar aquele momento por ele. Havia apenas um som frágil que atravessava portas e o atingia num lugar que sua arrogância não conseguia administrar. Rafael o observou, sem piedade e sem crueldade. Disse que o bebê nascera. Leonardo perguntou se estava bem. E a pergunta saiu humana demais para combinar com tudo que fizera. Rafael respondeu que mãe e filho estavam recebendo cuidados. Não disse mais nada. Leonardo merecia menos do que queria saber. Valéria entrou em trabalho de parto 2 dias depois, em outro hospital, cercada por assessores. Marcelo e uma inquietação que ela não conseguia disfarçar. Leonardo compareceu, mas a distância entre eles parecia maior do que qualquer corredor. O menino dela nasceu saudável, recebido por flashes controlados e mensagens prontas de esperança familiar. Valéria escolheu o nome Augusto, tentando colar nele a grandeza que desejava roubar. Leonardo segurou a criança com mãos hesitantes. Procurou no rosto pequeno algum traço definitivo de si mesmo, mas bebês recém-nascidos não obedecem ao orgulho dos adultos. A pressão por exames tornou-se imediata. Marcelo apresentou a Leonardo uma equipe privada que poderia agilizar resultados. Leonardo, ainda dividido entre medo e vaidade, aceitou inicialmente, enquanto Marina,
do outro lado da cidade. Insistia na via judicial. O juiz, diante da disputa e dos indícios de manipulação documental, determinou que qualquer resultado particular seria considerado insuficiente para efeitos patrimoniais. Mesmo assim, Marcelo encorajou Leonardo a realizar uma coleta paralela, dizendo que isso daria segurança antes da audiência. Leonardo concordou, sem perceber que a palavra segurança, na boca de Marcelo, significava controle da mentira. O primeiro resultado chegou rápido demais. Declarava que Augusto, filho de Valéria, era compatível geneticamente com Leonardo, enquanto Mateus, filho de Marina, apresentava incompatibilidade. A notícia atravessou a cobertura como incêndio. Valéria chorou de alívio. Marcelo respirou como condenado que vê a porta abrir. E Leonardo sentiu uma mistura horrível de triunfo e dor. Mandou a cópia para os advogados e quase enviou a Marina uma mensagem cruel. Parou antes. Algo no relatório incomodava. Não pelo conteúdo, mas pela facilidade. A verdade nunca chegava tão obediente quando Marina estava envolvida. Marina recebeu a notícia por Rafael e não demonstrou surpresa. O laboratório privado era ligado a uma empresa que já aparecera em pagamentos de César. Além disso, a cadeia de custódia era frágil. As assinaturas tinham horários incompatíveis e o número de protocolo de Mateus não batia com a ficha hospitalar. Teresa, furiosa, chamou Leonardo de cego. Marina, ainda fraca do parto, sentada ao lado do berço de Mateus, respondeu que cegueira também podia ser escolha. Depois olhou para o filho dormindo e sentiu uma calma feroz. A mentira acabara de se expor. A coleta judicial foi marcada para a manhã seguinte, com presença de peritos, representantes legais e documentação rigorosa. Marina aceitou levar Mateus apenas porque Helena acompanharia tudo e porque o hospital garantiu sala protegida. Leonardo também foi convocado. Valéria tentou recusar a coleta de Augusto, alegando fragilidade do recém-nascido, mas o juiz determinou equipe pediátrica especializada para minimizar qualquer risco. Não havia mais espaço para teatro absoluto. Cada algodão, cada frasco, cada lacre e cada assinatura passaram a ser observados como se carregassem não saliva ou sangue, mas destino. No encontro supervisionado, Marina viu Leonardo pela primeira vez desde o parto. Ele parecia envelhecido, embora ainda impecável no terno escuro. Os olhos dele pousaram em Mateus, envolto em manta clara, e algo atravessou seu rosto antes que ele recuperasse a máscara. Marina não ofereceu a criança. Não afastou. Apenas permaneceu como mãe e guardiã. Leonardo abriu a boca, talvez para perguntar o nome. Ela respondeu antes, dizendo que se chamava Mateus. O som daquele nome entre os dois teve a solenidade de uma porta fechada para sempre. Valéria chegou atrasada, carregando Augusto nos braços como se apresentasse uma coroa. Marcelo vinha atrás, pálido e silencioso. César não apareceu, mas sua ausência tinha presença. Durante a coleta, Valéria tremia. Leonardo notou. Marina também. O perito explicou cada etapa, lacrou amostras, confirmou documentos e fez todos assinarem termos de presença. Marcelo tentou questionar uma formalidade, e o perito o interrompeu, dizendo que qualquer objeção seria registrada, mas não alteraria o protocolo. Marina quase admirou a beleza simples de um sistema funcionando quando ninguém conseguia comprá-lo. Os dias de espera foram piores para Leonardo do que para Marina. Ela tinha a certeza íntima de quem conhecia o próprio corpo, o calendário da própria vida e a fraqueza dos documentos falsos. Ele tinha apenas relatórios conflitantes, memórias desconfortáveis e o peso crescente de ter negado um filho talvez verdadeiro enquanto abraçava um talvez fabricado. Valéria tentava recuperar ternura, mas agora cada toque dela parecia pergunta, sem resposta. Marcelo evitava ficar sozinho com ele. César enviava mensagens cifradas, exigindo que o plano patrimonial prosseguisse antes que tudo desmoronasse. Marina passou esse intervalo no apartamento, aprendendo o rosto de Mateus. A maternidade não suspendia a guerra, mas modificava seu centro.
O menino acordava com punhos fechados, mamava com força. Franzia a testa como se já desconfiasse do mundo. Teresa dizia que ele tinha olhos de sobrevivente. Rafael deixava documentos na mesa com mais cuidado, como se a presença do berço exigisse respeito. Marina olhava para o filho e entendia que justiça. Agora, não era apenas limpar seu nome, era impedir que uma criança crescesse sob uma mentira usada como arma. Na véspera da audiência preliminar, o resultado judicial chegou aos autos lacrados. Marina não teve acesso imediato, mas sua advogada informou que o juiz convocara as partes para a sessão urgente, com presença do conselho familiar e representantes da empresa, porque as conclusões tinham impacto direto nas medidas sucessórias discutidas. Essa urgência disse quase tudo. Rafael ficou em silêncio. Teresa levou a mão ao peito. E Marina fechou os olhos. Não celebrou. A verdade, quando finalmente se aproxima, não chega como festa. Chega como responsabilidade. Alguém seria destruído por ela. Leonardo recebeu a mesma convocação em sua sala. Marcelo estava diante dele quando o envelope digital seguro foi mencionado pela assistente. Valeria, amamentando em um quarto reservado da cobertura. Ouviu a notícia e derrubou o copo d'água. Leonardo viu a reação dela antes que ela pudesse escondê-la. Perguntou, com voz baixa, se havia algo que ela precisava contar. Valéria respondeu que ele deveria confiar na mulher que lhe dera um filho. A frase, antes poderosa, agora soava ensaiada demais. Leonardo sentiu a mente oscilar entre fúria, medo e uma loucura nascente. Naquela noite, Marina ficou acordada ao lado do berço. Mateus dormia tranquilo, alheio aos sobrenomes, contratos e exames que tentavam definir sua existência antes mesmo de seus primeiros sorrisos. Ela tocou a mão pequena do filho e prometeu que ninguém decidiria seu valor em uma sala de homens assustados. Do outro lado da cidade, Leonardo também não dormiu. Bebeu pouco. Caminhou muito. Abriu e fechou mensagens antigas de Marina, procurando nelas uma culpa que não encontrava. O primeiro resultado particular ainda estava sobre a mesa. Mas agora aparecia um bilhete escrito por fantasmas. Ao amanhecer, os carros seguiram para o prédio onde ocorreria a sessão urgente. Marina levou Mateus com Helena e Teresa, cercada pela equipe jurídica. Leonardo chegou sozinho, deixando Valéria em outro veículo com Marcelo. Uma escolha que ela percebeu como sinal de ruptura. No elevador, Marina e Leonardo ficaram frente a frente pela primeira vez sem plateia pública. Ele olhou para o bebê e sussurrou que não sabia mais o que era verdade. Marina respondeu, sem ódio aparente, que ele nunca quis saber. As portas se abriram antes que ele pudesse se defender. A sala da audiência aguardava com mesa longa, gravadores, pastas lacradas e rostos tensos. O juiz ainda não havia entrado, mas o envelope com os laudos oficiais repousava diante da cadeira principal, indiferente ao desespero humano que provocaria. Valéria sentou-se ao lado de Leonardo, mas ele não segurou sua mão. Marcelo enxugou a testa. Rafael posicionou os documentos de Marina em ordem exata. Quando o juiz entrou e todos se levantaram, Leonardo sentiu o chão inclinar sob seus pés. A verdade estava prestes a falar, sem pedir permissão a seu orgulho. O juiz abriu a sessão com uma voz baixa, mas a sala inteira entendeu que não havia ali espaço para teatro. Sobre a mesa repousavam os laudos oficiais, relatórios de cadeia de custódia, declarações preliminares da Clínica Santa Aliança e a ata suspensa da Almeida Global. Marina manteve Mateus junto ao peito, envolto numa manta clara, enquanto Teresa permanecia atrás dela com olhos firmes. Leonardo sentou-se do outro lado, rígido, como se cada músculo tentasse impedir o corpo de desabar antes da sentença que ainda nem havia sido lida. Valéria olhava para o envelope lacrado, como quem encara uma porta prestes a se abrir para um abismo. Marcelo fingia anotar algo, mas a caneta não deixava marca nenhuma no papel. Rafael observava todos com atenção de auditor, percebendo pequenos colapsos que não constariam em ata. O juiz explicou que os exames particulares apresentados anteriormente seriam analisados apenas como indício de possível manipulação, pois não tinham cadeia confiável.
Leonardo engoliu em seco. A palavra manipulação, tão técnica, soou como acusação íntima dentro de sua cabeça cansada. O primeiro laudo foi lido sem pausa dramática. Mateus Duarte Almeida apresentava compatibilidade genética com Leonardo Almeida em grau conclusivo de paternidade. Por um instante, nenhum som existiu. Leonardo fitou o bebê nos braços de Marina e pareceu envelhecer 10 anos entre uma respiração e outra. A criança que ele negara, humilhara indiretamente e tentara transformar em dúvida, era seu filho. Não havia amante, advogado, nem manchete capaz de apagar aquela linha. Marina fechou os olhos por um segundo, não em triunfo, mas em alívio doloroso. Valéria levou a mão ao ventre já vazio, depois ao peito, procurando uma dor que pudesse usar como escudo. O juiz continuou. O segundo laudo descartava Leonardo como pai biológico de Augusto Costa. A sala inteira pareceu inclinar. Leonardo virou o rosto devagar para Valéria, mas ela não sustentou o olhar. Marcelo deixou a caneta cair. O juiz informou ainda que havia compatibilidade preliminar entre Augusto e César Lemos, confirmada por amostra obtida em investigação, autorizada depois da apreensão de registros financeiros e médicos. A verdade, enfim, tinha nome. Leonardo levantou-se tão rápido que a cadeira bateu no chão. Chamou Valéria pelo nome uma vez, sem gritar. E esse tom quase vazio assustou mais do que fúria. Ela começou a falar que fora pressionada, que todos a usaram, que Marina armara aquilo para destruí-la. Marina não reagiu. Teresa apertou os lábios. Rafael anotou a sequência das mentiras como se ainda fossem dados úteis. O juiz ordenou silêncio. Leonardo permaneceu em pé. Mas agora parecia um homem sem sala, sem sobrenome, sem chão. Havia construído um palco para humilhar a esposa e acabara diante do próprio tribunal. A leitura dos documentos prosseguiu. A clínica apresentava alterações de prontuário, emissão de notas falsas e tentativa de substituição de amostras. Marcelo Viana aparecia em mensagens com Dr. Afonso, orientando datas e códigos. César Lemos financiara pagamentos indiretos por meio de empresas de fachada. Valéria enviara mensagens exigindo que tudo fosse concluído antes do parto de Marina e antes da votação do fundo sucessório. Cada frase fazia Leonardo olhar para pessoas que escolhera acreditar. O desespero dele tinha algo de infantil, como se o mundo devesse pedir desculpas por revelar o que ele não quis ver. Marina falou apenas quando o juiz lhe concedeu a palavra. Sua voz estava serena, embora o corpo ainda carregasse o cansaço do parto recente. Disse que não buscava vingança contra uma criança inocente e que Augusto deveria ser protegido de qualquer uso político ou patrimonial. Pediu medidas contra os adultos responsáveis, preservação dos direitos de Mateus, auditoria independente na Almeida Global e afastamento cautelar de Marcelo e Leonardo de decisões envolvendo fundos familiares. A sala escutou sem interromper, porque ali estava uma mulher que perdera quase tudo em público e ainda assim falava como guardiã da justiça. Leonardo tentou dizer o nome dela, mas Marina não se voltou imediatamente. Quando o fez, seu olhar não trazia ódio suficiente para confortá-lo. O ódio ele talvez pudesse enfrentar como prova de que ainda importava. O que encontrou foi distância. Ele murmurou que não sabia. Marina respondeu que ele não quis saber, e que essa diferença destruiria qualquer desculpa que tentasse construir depois. A frase não precisou de volume. Ela atravessou Leonardo com a precisão de uma lâmina limpa, porque ele reconheceu, tarde demais, que a crueldade mais grave fora sua escolha. Valéria, encurralada, rompeu com Marcelo diante de todos. Disse que ele coordenara a falsificação, que prometera proteção jurídica e que César garantira dinheiro suficiente para derrubar Marina antes do nascimento. Marcelo reagiu chamando-a de oportunista, lembrando que ela aceitara cada etapa e escolhera Leonardo justamente por sua vaidade. César, ausente, tornava-se ainda mais presente nos nomes repetidos. O juiz determinou envio imediato dos elementos ao Ministério Público e bloqueio preventivo de bens ligados aos investigados.
O castelo de alianças caiu sem nobreza, cada cúmplice tentando transformar o outro em degrau. A sessão terminou com medidas duras. A votação do fundo sucessório foi anulada. A auditoria externa tornou-se obrigatória. E Leonardo foi afastado provisoriamente da presidência executiva enquanto se apurava abuso de poder e conflito de interesse. Marcelo saiu escoltado por advogados que já não pareciam defendê-lo. Mas limitar danos. Valéria chorava sem lágrimas suficientes para apagar o cálculo de seus olhos. Leonardo permaneceu sentado depois que todos se levantaram. Olhando para Mateus como um homem que acabara de encontrar uma porta, mas descobrira ter destruído a chave no corredor. Ele alcançou Marina com passos vacilantes. Pediu 5 minutos. Apenas 5. Como se tempo fosse uma moeda que ainda possuísse. Teresa se colocou à frente. Mas Marina tocou seu braço e permitiu que Leonardo falasse a alguns metros de distância. Ele pediu perdão sem saber por onde começar, misturando culpa, choque e amor tardio numa fala quebrada. Disse que queria conhecer o filho. Marina ouviu até o fim. Depois respondeu que Mateus conheceria a verdade quando tivesse idade. E que qualquer aproximação dependeria de respeito. Terapia, decisão judicial e tempo. Leonardo perguntou se havia alguma chance para eles dois. A pergunta revelou que ainda não compreendia a extensão da ruína. Marina olhou para o homem que um dia amara, o mesmo que se tornara estranho diante de câmeras, e sentiu uma dor mansa, quase antiga. Disse que casamento não morria apenas quando o amor acabava, mas quando a segurança desaparecia, ele a expulsara grávida, cancelara recursos, atacara sua honra e negara o filho antes de vê-lo. Nenhum exame de sangue ressuscitaria a confiança enterrada por suas próprias mãos. Nas semanas seguintes, a queda da Almeida Global ocupou jornais, reuniões e conversas sussurradas em restaurantes caros. César Lemos foi localizado tentando sair do país e teve documentos apreendidos. Dr. Afonso fechou acordo de colaboração e entregou registros completos da clínica. Marcelo perdeu o cargo. A licença profissional entrou em investigação e antigos aliados fingiram nunca ter admirado sua eficiência. Valéria enfrentou processos por fraude, associação ilícita e manipulação de documentos. Mas Marina insistiu para que Augusto não fosse exposto como troféu de escândalo. Crianças não deviam pagar por ambições adultas. Leonardo renunciou antes que o conselho votasse sua destituição definitiva. No comunicado, falou em responsabilidade institucional, mas todos sabiam que sua autoridade havia desmoronado no instante em que a verdade genética revelou o tamanho de sua cegueira. Passou a viver em um apartamento discreto, longe da cobertura, perseguido por insônia e por um choro de recém-nascido que não ouvira de perto. Tentou visitar Mateus diversas vezes pelos caminhos legais. Marina não impediu por vingança, mas exigiu supervisão inicial, o direito de um pai. Ela dizia aos advogados, começava depois do dever de não ferir. A primeira visita supervisionada aconteceu numa sala tranquila, com brinquedos simples e paredes claras. Leonardo entrou segurando um pequeno casaco azul, inútil para o clima. Mas escolhido com cuidado desesperado, Mateus dormia no colo de Marina. Quando acordou, abriu os olhos escuros e encarou o homem diante dele com a indiferença soberana dos bebês. Leonardo chorou sem barulho. Não pediu para segurar-lo de imediato. Apenas disse que sentia muito. Marina observou em silêncio. Aquilo não absolvia nada, mas talvez fosse o começo de uma culpa menos vaidosa e mais verdadeira. Marina, por sua vez, retornou gradualmente ao trabalho, não como sombra de esposa rica, mas como consultora independente chamada pelo próprio conselho para ajudar a reconstruir os controles internos da companhia. Muitos achavam irônico. Ela não. Conhecia as estruturas, os riscos e as pessoas esquecidas pela antiga gestão. Exigiu auditorias reais, canais protegidos para denúncias, revisão de fundos familiares e afastamento de conselheiros cúmplices por omissão. Alguns homens torceram o nariz ao receber ordens daquela mulher que antes chamavam de fria. Depois dos primeiros relatórios,
Aprenderam a chamar lá de necessária. Rafael assumiu o papel central na nova diretoria de conformidade, recusando aumentos exagerados que parecessem pagamento por lealdade pessoal. Teresa permaneceu com Marina por afeto, não por emprego, e tornou-se a primeira pessoa a fazer Mateus rir de verdade, ao imitar o tom solene dos advogados. Helena visitava quando podia, lembrando Marina de comer, dormir e aceitar que até fortalezas precisavam de janelas abertas. Aos poucos, o apartamento antigo deixou de parecer refúgio de emergência e tornou-se lar. Um lar menor que a mansão, mas infinitamente mais seguro. Valéria recebeu permissão limitada para ficar com Augusto enquanto respondia ao processo, desde que cumprisse medidas rígidas e não usasse a criança em qualquer exposição. Marina acompanhou essa decisão com atenção, mas sem prazer punitivo. Em certa noite, ao ver uma fotografia de Augusto dormindo nos braços de uma cuidadora judicial, sentiu apenas tristeza. A mentira de Valéria havia destruído muitos adultos, mas o menino continuava sendo uma vida nova, sem culpa, sem escolha, sem memória do plano que tentara fazer-lo nascer como instrumento. Marina desejou que ele crescesse longe daquela sombra. Leonardo piorou antes de melhorar. Houve dias em que telefonava para antigos assessores, exigindo reuniões que não existiam mais. Noites em que aparecia diante da antiga sede e ficava olhando as janelas apagadas. Manhãs em que esquecia compromissos simples e repetia que o laudo estava errado, embora soubesse que não estava. Não enlouqueceu como os boatos diziam, mas atravessou uma desordem profunda, feita de culpa, perda de identidade e orgulho em decomposição. Quando finalmente aceitou o tratamento, foi porque percebeu que Mateus jamais poderia ter um pai seguro se ele continuasse fugindo da verdade. Meses depois, numa assembleia extraordinária, Marina apresentou a nova estrutura de governança da Almeida Global. Usava um terno claro, os cabelos presos e nenhuma joia, além de pequenos brincos herdados da mãe. Mateus estava em casa com Teresa, mas sua presença atravessava cada decisão. Marina falou sobre transparência, limites de poder, proteção a funcionários denunciantes e separação definitiva entre interesse familiar e patrimônio corporativo. Ao final, recebeu aplausos contidos, respeitosos, muito diferentes daqueles da noite em que Leonardo tentara esmagá-la. Desta vez, ninguém a confundia com Adorno. Ao sair da assembleia, encontrou Leonardo no saguão. Ele estava mais magro, sem o brilho agressivo de antes. Havia obtido autorização para visitas mais frequentes, sempre seguindo as regras, sempre chegando no horário, sempre saindo sem exigir mais do que lhe era permitido. Disse a Marina que estava vendendo parte de seus bens para criar um fundo em nome de Mateus, administrado sem controle dele. Ela respondeu que analisaria com advogados. Leonardo assentiu. Antes, teria se ofendido. Agora, parecia entender que confiança não era um presente, mas uma dívida longa. Ele perguntou se ela estava feliz. Marina olhou para a porta de vidro, para a cidade, que continuava barulhenta. Injusta e viva, pensou na noite de chuva. No palco, na pasta contra o peito, no medo de perder o filho, no primeiro choro de Mateus. Felicidade talvez fosse palavra simples demais para aquilo que sentia. Havia cicatrizes, noites difíceis e decisões que ainda doíam, mas havia também liberdade. Respondeu que estava inteira, e que, por enquanto, isso bastava. Leonardo abaixou os olhos, porque compreendeu que jamais lhe dera essa inteireza. No primeiro aniversário de Mateus, a festa foi pequena, no apartamento do avô que ele não conhecera, com um bolo caseiro, flores amarelas e risadas, sem convidados estratégicos. Rafael trouxe um caminhão de madeira. Helena trouxe livros de pano. Teresa chorou ao cantar antes de todos. Leonardo compareceu por 2 horas. Autorizado, discreto, segurando o filho no colo, com reverência triste. Marina permitiu a cena sem se ferir. Não havia reconciliação romântica, nem esquecimento, nem retorno à mansão.
Havia apenas uma criança cercada por adultos, tentando, cada um à sua maneira, ser melhor do que fora. Quando a noite terminou e Mateus dormiu pesado, Marina ficou junto à janela com uma xícara de chá. A cidade brilhava como no dia em que tudo ruíra. Mas já não parecia testemunha cruel. Parecia cenário de uma vida retomada. Ela abriu o caderno de capa preta pela última vez e viu a página onde escrevera Leonardo, Valeria, Marcelo e Verdade. Com uma caneta, acrescentou outra palavra abaixo, futuro. Depois fechou o caderno e o guardou na estante. Não como arma, mas como memória do dia em que recusou desaparecer. Marina entrou no quarto e observou Mateus dormindo, com os punhos relaxados e a respiração tranquila. Pensou que justiça não era fazer todos sofrerem na mesma medida, nem recuperar exatamente o que fora perdido. Justiça era impedir que a mentira continuasse governando a vida dos inocentes. Era levantar-se com o corpo ferido e ainda escolher a lucidez. Era não voltar para a prisão apenas porque o carcereiro aprendeu a chorar. Ao apagar a luz, Marina sorriu. O filho levaria o nome do pai nos documentos, mas herdaria dela a coragem de nunca se ajoelhar diante da arrogância.